Novamente, boa noite a todos. Convido a igreja a abrirem as suas Bíblias para 1 João, capítulo 2. E nós iremos ler do verso 1 ao verso 6. Lemos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Vamos orar nesse momento. Deus querido, somos gratos, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado, Pai, por podermos chegar diante do Senhor para prestar esse culto a Ti. Senhor, que todos esses cânticos, Senhor Deus, e tudo aquilo que nós fizemos agora há pouco, possa ter agradado a Ti, Senhor. E agora queremos pedir que o Senhor, com o Teu Espírito, nos ajude a meditarmos a Tua palavra, a aprendermos dela, Senhor Deus, para a nossa edificação. Sabemos, amado Deus, das nossas limitações, nossas fraquezas, e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê graça e misericórdia. Nos encha, Senhor Deus, de sabedoria e discernimento, inteligência, para podermos compreender a Tua palavra. Agradecemos assim e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos na série de mensagens da Epístola de 1 João e iniciamos os últimos... No último domingo, né, onde nós trouxemos as mensagens, o primeiro bloco, né, de exortações do livro, que começa no verso 5. Né? E aí, a partir disso, nós vimos os sis condicionais, e que esses sis que o apóstolo João cria esse argumento, tem como objetivo nos ensinar algumas coisas, dentre as quais... que é a conexão que nós queremos pegar aqui, é a última conexão, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para que nós possamos começar a estudar o capítulo 2, nós temos que pegar esse gancho, né? A perícope que se inicia agora, começa aí no capítulo 2, ela está diretamente relacionada com os últimos versículos do capítulo 1. E o assunto central aqui diz respeito à realidade do pecado na vida. Né? E nós discutimos bastante no último domingo que um dos pontos de partida fundamentais para desfrutarmos da graça de Deus é nós reconhecermos que somos pecadores. Né? E a realidade do pecado é algo que está presente na nossa vida constantemente, né? E um dos grandes problemas que existiam ali, os problemas filosóficos daquela época,
era não reconhecer o problema do pecado na vida moral daqueles indivíduos, como nós já discutimos aqui do problema gnóstico, tá certo? Então, nesse momento, o João está fazendo essa transição. Então, perceba que o capítulo 2, versículo do 1 ao 2, está diretamente relacionado à realidade do pecado. Prestem atenção, vamos aí ler, tá certo? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, existe uma conexão direta dizendo que se dissermos que não temos pecado, tanto nós somos mentirosos como fazemos o próprio Deus mentiroso. Só que aí, como nós devemos lidar com o pecado diante dessa realidade? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro. João usa um termo jurídico, chamado paracletos aí, para falar sobre a ideia de um advogado, a ideia de alguém que pleiteia pela causa de outro, diante de um grande tribunal. Talvez para nós é bem claro, essa realidade dos advogados, principalmente hoje, é aquele ali que vai defender a causa diante de um juiz, Tem os réus, tem o advogado e tem o juiz, Bem, a Escritura apresenta Jesus como este que pleiteia em favor de outros. Porém, aqui no livro de João, a ideia de advogado é colocada aqui no livro de João. Nos outros livros da Bíblia, tem outra figura muito conhecida que faz essa intermediação. Nós chamamos ela de sacerdote. Ou seja, nos outros livros, normalmente, essa função do Senhor Jesus, pleiteando em favor do outro, se diz respeito à função do sacerdote. Hebreus 7:25 fala sobre isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre a interceder por eles. Então, amados, algo interessante aqui para nós começarmos num ponto de partida. João vai começar a falar sobre aspectos práticos, tá certo? Muitos aspectos práticos da vida, a partir do verso 3. Porém, a base de tudo, o ponto de partida para nós sermos alguma coisa dentro de um processo de santificação, dentro de um processo de se parecer com Ele, parte deste ponto aqui. Ou seja, de alguém que pleiteou por nós. Mas como Jesus pleiteou por nós? Está aí no versículo 2. O que é que o versículo 2 diz? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. A ideia da propiciação, colocada aqui por João, e talvez para quem não está muito acostumado com o Velho Testamento, o que era realizado no Velho Testamento, que era chamado de propiciação. Lá no Velho Testamento existia um objeto chamado Arca da Aliança. Esse objeto ficava dentro do Santo dos Santos. E esse objeto, ele tinha uma tampa que cobria o conteúdo desse objeto. Essa tampa tinha 2 grandes querubins, que protegiam o conteúdo que estava dentro da tampa. Existia um rito que os israelitas praticavam, ordenado pelo próprio Deus, que uma vez no ano, os animais eram mortos, e o sangue desses animais era posto dentro desse local, chamado Santo dos Santos, e aspergido, ou seja, derramado sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que tinha por nome de propiciatório. E aí, Levítico 16 conta toda essa
essa lógica, né? E onde foi instituído ali, tá certo? Quando Deus institui a lei para Moisés, tá bom? Então, veja que João está fazendo uma alusão a isto que acontecia lá no Velho Testamento. Porém, naquela época, o sacerdote levava o animal até o Santo dos Santos. Porém, o Novo Testamento apresenta Jesus como sendo ao mesmo tempo o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta. Então, Jesus, no Novo Testamento, ele é a própria propiciação. Né? O nome propiciação significa apaziguamento da ira de Deus. Sim, Deus, na condição de santo, 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 e o seu relacionamento com os pecadores é uma relação de ira. Lembra, irmão Júlio César? Pecadores na mão de um Deus irado, não é o livro que o irmão está lendo? Exatamente. A Bíblia fala claramente sobre isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porém, o Novo Testamento diz a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. Ou seja, quem Deus propôs como propiciação, como apaziguamento da sua própria ira? O sangue do seu filho. Em vez de ser um animal, agora era o sangue do seu próprio filho. Então, Cristo, ele é tanto o sacerdote, como também é o próprio sacrifício propiciatório. E quando João está dizendo assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, se todavia alguém pecar, saiba que você já tem o que é necessário. Você já tem quem pleiteie por vocês, que não é somente aquele que está pleiteando, mas é o próprio justificador, né? É aquele que é a própria propiciação, é aquele que é o álibi que vocês precisam. Né? E aí, a todos que aqui escutam, você já creu nisso? Você já creu que Jesus é a propiciação pelos seus pecados? Tudo que nós vamos dizer a partir de agora, só vai fazer sentido para você, se você creu que Jesus é a propiciação pelos seus pecados. Só vai fazer sentido para você o que nós vamos falar daqui para frente, se você realmente creu que Deus enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, como oferta, como aquele sangue que era aspergido e que esse sangue simbolizava o pagamento. Alguém pagou a dívida. No caso do Velho Testamento, eram os animais. Porém, na cruz foi o nosso Senhor Jesus. Então, João faz essa introdução. Ponto de partida fundamental agora. Só sabemos que somos pecadores. Sabemos que não devemos pecar. Porém, se todavia alguém pecar, temos o quê? Temos a resolução disso, que é Jesus, a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. A partir de então, nosso texto vai se desenrolar em 3 grandes blocos. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente isto. É conhecendo, guardando e permanecendo. João vai enfocar nessas 3 coisas. Conhecer, guardar e permanecer. Bem, capítulo 2, versículo 3, abra aí a sua Bíblia. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. É importante agora nós voltarmos um pouco para a grande problemática temática desse livro, que era o problema gnóstico. O problema gnóstico trazia um sério risco para aquela igreja, para a igreja primitiva.
Uma das grandes defesas do gnosticismo era o acesso a um conhecimento especial. Algo que diferenciava os indivíduos. Às vezes nós achamos que a adoração ao conhecimento nasceu nos dias de hoje, né? Parece que a gente está nessa época em que os homens adoram o conhecimento e o saber. Porém, meus amados, isso já vem de muito tempo. Naquela época, a adoração ao conhecimento e ao saber era algo muito presente na filosofia religiosa daquela época. E uma das vertentes que impactou grandemente o cristianismo é exatamente o gnosticismo. Então, em uma comunidade, né, que não naquele momento, mas já há décadas, vinha sofrendo com algumas afirmações. Vou dizer algumas afirmações daquela época. Por exemplo, não se deve ter compaixão de alguém que não possui conhecimento. Isso era uma afirmação daquela época. Se tens conhecimento, de que mais precisas? Outra afirmação daquela época. Se careces de saber, o que possuis? Essas eram as afirmações daquela época. Ou seja, uma grande valorização de um conhecimento racional, porém, um sentimento distante da realidade do Evangelho, que é o que nós vamos estudar aqui hoje também. Bem, amados, será que hoje nós temos esse problema também? Seria uma pergunta para nós refletirmos. Será que hoje nós estamos num mundo em que existe uma supervalorização do conhecimento teológico em detrimento de realmente isso transformar a vida das pessoas? Isso parece real para os irmãos? Para mim isso parece muito real, né? Vemos uma supervalorização do conhecimento, muitas vezes há muita bagagem de discussões teológicas, mas pouca vida, pouca piedade de verdade. Então, meus irmãos, isso não é uma exclusividade daquela época. Nós, infelizmente, ainda vivemos estas coisas também. João, portanto, propõe, primeiramente, à igreja um fato. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque na nossa tradução, ela muda um pouco como a transliteração foi feita, tá certo? Veja, a nossa tradução diz assim, ora, sabemos o que temos conhecido por isto, não é isso que nossa tradução está aí? Mas no texto original diz assim, ó, ora, conhecemos o que temos conhecido. É a mesma palavra que foi usada para sabemos e conhecido. Por que será? Ora, sabemos o que temos conhecido. Ou conhecemos o que temos conhecido. Porque, na verdade, meus irmãos, no cristianismo, no evangelho, o conhecimento não nasce na mente do homem. No evangelho, o verdadeiro conhecimento não é conjecturas, não é livros, não é teologia. O verdadeiro conhecimento é quem? É o que João começa lá no princípio, dizendo do livro. Ora, o que desde o princípio temos ouvido e o que temos visto e com nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o conhecimento do cristianismo? Quem é o conhecimento do evangelho? É o próprio Cristo. Jesus é a própria revelação do conhecimento. E não é à toa, meus amados, que Jesus é chamado por João de quê? De verbo. E o verbo significa nada mais para o universo grego de o quê? De conhecimento. João chama Jesus de quê? De verdade, que era também um pressuposto filosófico muito forte de conhecimento. Então, João chama Jesus da personificação do conhecimento.
E é por essa razão que faz muito mais sentido a gente ler o texto dessa forma, né? Ou seja, ora, conhecemos o que temos conhecido. Você conheceu a Cristo, meu irmão? Eu conheci a Cristo. Então, conhecemos o que temos conhecido. Então, apesar de interessante que João faz sua teologia contra o pensamento gnóstico, sem citar nenhum nome, né, gnóstico. Mas ela é muito perfeita e muito bem estruturada aqui, certo? Ou seja, ora, sabemos o que temos conhecido, não é uma gnose teórica, mas uma evidência de conhecimento real. Agora, essa evidência, ela deve ser testemunhada através do restante da frase. O que é que o restante da frase diz aí? Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Então, João agora, ele começa a trabalhar a ideia desse conhecimento. E como é que nós evidenciamos este conhecimento? Irmãos, gostaria que, vamos abrir 3 passagens para refletirmos um pouco sobre isso. Nós vamos pegar uma passagem que fundamenta essa ideia e as outras 2 passagens que têm a ver com a ideia de conhecer este conhecimento, tá bom? João 17:3. O Senhor dizendo o seguinte, lembra lá no momento que Jesus estava com os seus discípulos, né, na oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem o enviaste. Jesus está falando que o conhecimento que dá a vida é conhecer o quê? Um conjunto de teorias? Um pensamento racional? Não. É o quê? Conhecer a Ele e a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, eu acho lindo esse texto. Esse texto é muito forte. Olha só o que é que esse texto diz. Nessa realidade de o conhecimento ser conhecer a Cristo. Ele diz: mas o que para mim era lucro, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele chama da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e a considero como um refúgio para ganhar a Cristo. E eu grifei aqui no meu texto, e ser achado nele. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais na frente. Essa frase não está aí por acaso. Ou seja, além de conhecer, ser achado nele. Vocês pegaram a conexão do que significa isso? Ser achado nele. Interessante demais. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder e a sua ressurreição e a consumação dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Meus irmãos, fazendo um espólio do que isso significa, tá certo? A ideia de conhecer aqui, que o apóstolo Paulo está falando, tem a ver com participar do conhecimento, tá certo? Ou seja, conhecer a ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo estava falando conhecer racionalmente isso? Paulo estava falando de participar da ressurreição de Cristo,
participar dos sofrimentos, tem a ver com ser achado nele. Gálatas 2:20, ele resume um pouco disso, é um versículo muito conhecido. Logo, não sou eu que vive, mas o quê? Mas Cristo que vive em mim. Vocês começaram a perceber o direcionamento aqui, meus irmãos, que conhecer a Cristo, e como o texto fala aqui, tenho conhecido, o que tenho conhecido, digamos assim, significa muito mais do que conhecer racionalmente, mas tem a ver com participar, conhecer de verdade a Cristo, ser participante dele, é o que a gente vai falar agora, tá certo? Então, João está falando nada mais, nada menos do que conhecer a Jesus tem a ver com a identificação com ele. De agora não só conhecer ele no sentido racional, mas participar de verdade. Estar dentro de Cristo. Amados, o conceito bíblico de estar em Cristo, no original, tem a ver com estar dentro de Cristo. Vocês já pararam para pensar, meus amados, o quão profunda é essa afirmação de dizer que você está dentro de Cristo? Veja o que o apóstolo Paulo diz, e ser achado nele. Então, aqueles que creram em Jesus, que foram participando da sua propiciação, foram colocados dentro de Cristo. Então Paulo disse, eu renunciei tudo, eu considerei tudo como perda, para o quê? Para ser achado nele, para que eu me unisse com Cristo, para que esse conhecimento não fosse somente um conhecimento de dizer que sei quem é, mas um conhecimento participativo, um conhecimento verdadeiro. E é por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Mas ele é nova criatura por quê? Porque ele está em Cristo. Ele não é simplesmente uma nova criatura, porque Deus o habilitou para ele tornar-se um ser humano especial. Mas é porque ele é uma nova criatura, porque ele está em Cristo, que é a criatura perfeita. Que é onde Deus colocou todos aqueles que creram, para que estas pessoas pudessem ter novidade de vida. E é por essa razão, meus irmãos, que conhecer a Cristo está intimamente ligado com externar este conhecimento. E é por isso que o texto diz o quê? Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso o quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para os Romanos, capítulo 6, falando sobre a identificação com Cristo, o apóstolo Paulo faz exatamente essa progressão. Ele fala que os romanos deviam saber que morreram e foram identificados com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Precisariam considerar-se mortos para o pecado, mas ele termina com algo prático, que eles deviam oferecer os membros deles como ressurretos de entre os mortos. Olha só como é interessante. Qual é a evidência de que você conhece a Cristo? Ela é uma evidência prática externa no mundo exterior. Porque, na verdade, não é você que vive, é Cristo que vive em você. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho. Conseguem compreender, irmãos, isso? A profundidade que é essa afirmação e quão grande responsabilidade nós temos diante disso. Assim sendo, o conhecimento, ele é transformador. Não o conhecimento intelectual,
mas o conhecer a Cristo e participar. Conhecer a Cristo leva você o segundo ponto, a guardar os seus mandamentos. Lembra que a mensagem tem 3 eixos? O primeiro é conhecer. Nós já entendemos o que é conhecer a Cristo. Diferentemente do pensamento gnóstico, conhecer não é simplesmente uma força intelectual e racional, mas participar. Porém, quando conhecemos a Cristo, esse viver que agora tenho, ele exala o bom perfume, né, de Cristo. E por essa razão, guardamos os seus mandamentos. Final do versículo 3. E veja a conexão. Olha aí, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso e nele não está a verdade. Meus irmãos, é mais ou menos o seguinte: alguém chegar para vender para você um carro, e esse carro só tem 2 rodas. Se esse carro só tem 2 rodas, provavelmente ele não é um carro, ele é o quê? É uma bicicleta ou uma moto, não é? Porque se fosse um carro, ele tinha o quê? As 4 rodas, não é? Ou seja, não é da natureza de um carro ter 2 rodas. Então, se alguém chegar para mim e chegar para você, meu amado irmão, querendo vender um carro com 2 rodas, você vai chamar essa pessoa de quê? De mentiroso, né? Você vai chamar de mentiroso. Tem alguma coisa errada aí, né? Nisso. Pois bem, aquele que diz, eu conheço, aquele que diz que eu estou dentro de Cristo, aquele que diz que eu sou um com o Senhor, aquele que diz que agora eu sou da mesma natureza de Cristo, e não guarda os seus mandamentos, essa pessoa é o quê? Está vendendo uma moto dizendo que é um carro. Ele é mentiroso. Não existe evidência que comprove que da sua boca sai verdade. Mas a contrapartida disso está no verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto conhecemos que estamos nele. A teologia de João é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. É uma teologia simples de entender, mas com aplicabilidades muito profundas. Meus amados, o que seria guardar a palavra de Deus? O que seria guardar os mandamentos de Deus na realidade prática das nossas vidas? No passado, algumas culturas tinham realidades muito difíceis para manter energia, fogo, comida. E era muito comum naquelas culturas que quando uma aldeia, estava distante da outra, para que as pessoas pudessem ir até essa outra aldeia e ter certeza e segurança que não morreriam lá por causa da escassez de mantimento, de fome, frio. Sabe o que era feito? Eles pegavam uma brasa, não é certo? Uma brasa quente, colocavam essa brasa em um recipiente, às vezes de metal, e iam com todo cuidado. Existia um guardião dessa brasa. E eles iam cuidando e alimentando, né? E às vezes abria para soprar e manter aquela o quê? Aquela brasa viva. Porque ele sabia e tinha consciência de que se aquela brasa chegasse lá no destino apagado, talvez todos, inclusive ele, perdesse a sua própria vida. Então, talvez uma ilustração para entendermos o que é guardar os mandamentos do Senhor, pode ser ilustrada perfeitamente aqui.
guardar os mandamentos do Senhor é ter como algo precioso para você. Algo muito precioso, que você cuide, que você esteja constantemente olhando para Ele, para que você esteja preocupado para que Ele não deixe apagar dentro do seu coração. Salmo 119 diz algo parecido. Lembra? Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra guardar aqui no hebraico, irmãos, tem exatamente esse sentido de preservar com zelo um tesouro oculto. Aquilo que nós recebemos de Cristo, nós precisamos guardar dessa forma, como um tesouro oculto. O apóstolo Paulo diz para Timóteo também: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vós. A conotação aqui da palavra guardar, em 2 Timóteo 1,14, tem o complemento: proteger, vigiar e não deixar que ninguém toque. E é isso, meus irmãos, que temos que fazer com o nosso conhecimento do Senhor Jesus. Nós temos que amar esse relacionamento, esse conhecimento, proteger como algo de mais valioso que você possa ter. E de uma forma cuidadosa, para que ninguém toque. E que você preserve ele. Porque a sua vida depende disso. Agora, Jesus, lá no capítulo, João, lá no capítulo 14 de João, ele diz o seguinte, 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Veja que existe um elemento aqui chave, que nós vamos discutir no próximo domingo. Se alguém me ama, tá certo? O amor é um assunto que João vai discorrer a partir da próxima perícope. Nós vamos chegar lá, tá certo? Não nos adiantemos. Então, se nós guardamos a palavra, se amamos e guardamos a palavra, o que é que acontece? Jesus vem junto com o Pai e faz morada em nós. Mas a Bíblia também fala o contrário. Olha aí, abra sua Bíblia aí, para Tito 1,16. Tito 1,16 diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, como é que o negam? O negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Interessante que aqui nós estamos vendo exatamente essa dupla relação. Se amamos a Deus e guardamos os nossos mandamentos, se amamos a Deus e conhecemos a Deus, consequentemente guardamos os seus mandamentos. Se não conhecemos a Deus, a nossa própria vida testemunhará isso. Ou seja, negam por suas obras. Avançando, capítulo 2, versículo 5 de 1 João, continuando aí. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aqui, meus amados, tem o que nós chamamos de voz passiva. O que é uma voz passiva? É onde tem aí assim, tem sido aperfeiçoado. Talvez a lógica natural do que nós estamos discutindo aqui
poderia ser assim: eu guardo os mandamentos, eu faço, eu conheço, eu tenho um conhecimento e, consequência, eu me aperfeiçoo. Não é assim? Talvez esse fosse o raciocínio natural. Porém, meus irmãos, tudo é de Deus. Tudo é dele. O nosso aperfeiçoamento não vem de nós. Nós conhecemos a Deus, mas nós somos e temos que guardar os mandamentos. Porém, o que nos aperfeiçoa não é nossas próprias obras. Quem nos aperfeiçoa é quem? É o próprio Deus. E é por isso que ele disse aí, ó, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o quê? Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz, capítulo 8, versículo 29 de Romanos: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, irmãos, pare um pouquinho para pensar como é interessante. Tá certo? Jesus veio a esse mundo para que nós pudéssemos o conhecer. Nós conhecemos e cremos nele. A partir desse momento, passamos a ser participantes dele. E é por isso que ele vive através das nossas vidas. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O resultado disso é que nós guardamos os mandamentos. E a consequência disso é que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, coisa que Deus preparou de antemão para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Tudo foi Deus que fez. É uma maravilha, a graça de Deus é muito maravilhosa, meus irmãos. Essa é a teologia que está implícita quando o apóstolo Paulo lá em Filipenses diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar. Quem foi que começou a boa obra em vós? Foi Deus. Essa é uma grande expectativa, né, para qualquer crente quando olha para uma igreja. Talvez essa era a expectativa dos fundadores dessa igreja, né? Estou bem certo que aquele que o que começou a boa obra em vós há de completar, né? Talvez, meus irmãos, infelizmente nós não vamos poder ter o fundador da igreja aqui, né, no aniversário da igreja. Mas talvez uma das grandes felicidades de um fundador é chegar numa igreja depois de 50 anos e achar o quê? A igreja aqui, perseverando. Isso nada mais prova do que isso aqui. Ou seja, estou plenamente certo de que aquele que começou, porque, irmãos, se fosse depender de nós, essa igreja não estava mais aqui. Tá certo? Essa igreja está aqui porque o Senhor preserva, é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz a manutenção que tem que ser feita. Por fim, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. E aqui João, lembre-se, meus irmãos, que tudo isso aqui é um exercício de coerência. Apesar de existir, obviamente, uma ordem, uma exortação, mas é um exercício de coerência aqui, tá certo? Pense um pouquinho, sabe qual é a primeira coisa que alguém deve fazer quando não consegue viver segundo os moldes de Deus? O que é? De acordo com a nossa teologia, de acordo com a teologia de João, perguntar se conhece realmente a Cristo. Essa é uma primeira pergunta que deve estar no coração de alguém. Se eu realmente não consigo ter vitória sobre o pecado, não é luta, as lutas vão ter, mas vitória sobre o pecado. Se realmente eu compreendo que a luta existe, mas a vitória é certa de Cristo. João está dizendo que as coisas são evidências. Nós permanecemos em Cristo por quê? Porque ninguém tira lá de dentro. Nós permanecemos nele. E ele diz, aquele que permanece nele, este deve andar segundo o quê? Assim como ele andou, porque é uma coerência. Porque se você está em Cristo e não está andando segundo Cristo andou,
está evidenciando o quê? Que você não está em Cristo. Meus irmãos, isso é um motivo de grandes reflexões. Não estou falando que a salvação se perde, não é isso. Mas estou falando que o crente, ele evidencia a sua salvação. A sua salvação, ela é evidenciada, e João está falando isso aqui, atestando isso. Aquele que permanece nele, esse deve andar como ele andou. A teologia de permanecer, meus irmãos, João repete essa mesma palavra 22 vezes na Epístola de João. E no Evangelho de João, 41 vezes. Para você ter uma ideia, se memória não me falha, na Bíblia inteira, nos outros livros, são 54, se eu não me engano. Ou seja, só no Evangelho de João, João enfatiza demais essa realidade de permanecer, em que a evidência de você conhecer a Cristo é porque você permanece nos caminhos em que ele andou. Aí, em 1 João 3,9, ele enfatiza isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Meu amado irmão, põe esse versículo no seu coração. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É uma evidência. Por fim, o texto diz: é necessário andar como ele andou. É importante, e esse elemento ético aqui, andar como ele andou, não tem a ver simplesmente com a junção, uma junção mística, né? O que é que andar no sentido, né, lá em Jerusalém? Não é isso. Mas é assim, exalar o mesmo procedimento do Senhor Jesus para todas as coisas, né? Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, aroma suave. Colossenses 2,6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Filipenses também 2,5 fala: tende vós o mesmo pensar de Cristo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então, meus amados irmãos, concluindo, que hoje nós aprendemos que conhecer a Cristo não é um conhecimento puramente intelectual, mas sim conhecer o próprio e participar dele, né? Isso nos leva a guardar os seus mandamentos, isso nos leva a termos a mesma atitude dele e, consequentemente, permanecer. E o fim de tudo isso é que nós andaremos segundo Jesus andou. Que Deus aplique essa palavra em nossa vida e que ela seja uma realidade para todos nós. Amém? Senhor Deus, querido Pai, louvamos a Ti por esse tempo aqui. Pai querido, queremos nesse momento agradecer pela Tua palavra, agradecer, Senhor Deus, pela riqueza dela para nós. Agradeço, Senhor Deus, pois o Senhor se manifestou em Cristo e nós, Senhor Deus, podemos participar dele. Muito obrigado, Senhor, por hoje podemos ter essa visão da vida diferente, porque
vemos, amado Pai, com os olhares do Senhor. Que isso seja uma realidade para todos nós, querido Deus.